Boa noite, minha gente maravilhosa! Quanto tempo? Quanto tempo não? Sábado passado teve, mas nesse horário faz muito tempo, né? Às 7 da noite. Como vocês estão? Tudo certinho? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Me digam da onde vocês são, de que lugar do Brasil, ou quem não mora aqui no Brasil, de onde vocês estão me assistindo. Bom, hoje a gente vai falar sobre comportamentos prejudiciais da família e os limites. É quase um tabu falar disso, né? Porque a gente não pode falar da família, não pode dizer se a família faz alguma coisa ou não que esteja prejudicando aquela pessoa da família, porque é quase como a família se tornou algo muito sagrado, mais ou menos assim falando. Mas a gente vai apresentar aqui alguns comportamentos que acabam sendo completamente normalizados e que podem sim ser prejudiciais às pessoas que fazem parte da família. Boa noite para quem tá chegando. Perguntei aqui da onde que vocês são, de que lugar do Brasil. Sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma live hoje de comportamentos prejudiciais da família e como estabelecer os limites. Boa noite. Vou dar aqui algumas orientações pra gente conseguir fazer aqui o nosso roteiro. Minas Gerais, ó, o pessoal já tá falando de onde é. Cíntia, Minas Gerais. Vamos combinar assim. Se vocês tiverem alguma pergunta, que eu tiver aqui seguindo com o nosso roteiro e tiverem alguma pergunta, segura a pergunta aí com vocês, que no final eu sempre dou uns minutinhos, uns 5, 7 minutinhos pra vocês perguntarem e eu tá respondendo. Por que eu não vou responder no meio? Tá? Até pra gente não sair muito do assunto e ter a nossa linha aqui do nosso roteiro. Outra coisa, as perguntas que sejam referentes ao tema de hoje. Por quê? Se alguém pergunta alguma coisa, a gente tá falando aqui de comportamentos prejudiciais da família. Eu vou perguntar sobre birra. Se quiser me perguntar depois sobre isso, me manda depois o inbox, fala comigo ali pelo direct. Pelo direct, né? Inbox é o Facebook. Me manda ali pelo direct e a gente vai conversando. Mas aqui só sobre os comportamentos prejudiciais da família e limites que devemos estabelecer para ter uma boa convivência. Que sabemos que nem sempre isso é possível. Tem do Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, tem gente acho que de todo lugar aqui. Então, vamos iniciar aqui. Primeiro, o que é uma família? A gente chamaria uma família disfuncional ou uma família... Não vou dizer que é uma família prejudicial. O comportamento que ela tem é prejudicial. Mas, quando a gente fala uma família disfuncional, me falem aí com uma palavra o que seria uma família disfuncional. Com uma única palavra, o que vem na mente de vocês. O que vocês quiserem. Vou dar aqui um minutinho para vocês me responderem. Olha, a família, ela é o primeiro local onde a gente tem sem regras. Tânia respondendo, Tânia sem regras, tá? Brigas, a Keila. Que mais? Limites. Ou a falta deles, né, Marisa?
Limites, brigas, sem regras, conflitos. Isso mesmo, tudo isso. É uma família que eu diria, ela vive de aparências. Mas como de aparências? No público ela é uma coisa, mas no privado ela é outra. A gente vai falar isso um pouquinho mais na frente. Mas então, o que a família é? É o primeiro local, o primeiro lugar de interação da criança, de qualquer pessoa. Ali que ela aprende as suas relações, ali que ela aprende a estabelecer limite, ali que ela aprende sobre cuidado, respeito, acolhimento, amor ou a falta de tudo isso. Algumas famílias, o que acontece? Essas relações, elas são extremamente violentas, são nocivas, podem ser ameaçadoras e prejudiciais. Esse tipo de família, essa família que se relaciona desse tipo, é uma família que nós diríamos disfuncional. Então, as crianças vão aprendendo com os pais como se relacionar. É aquela família onde o pai e a mãe têm aquele poder, aquele controle. Então não tem aquela conversa, não tem aquela participação. Você faz porque eu quero, porque eu mando, porque eu sou teu pai. E não tem aquele diálogo entre os dois para tentarem chegar como é que é? Numa boa relação, numa boa interação, seria isso. Essa família, ela tem características muito marcadas, mas o que nós vemos, o público, é o oposto do que eles realmente são. Então, no público, essa família, ela é um sonho, ela é perfeita. Ninguém nunca vai dizer que essa família tem algum problema ou que tá acontecendo alguma coisa ali. Eu não vou falar nessa live, tá? Mas eu posso em outra live a gente trazer isso para falar sobre as funções dos filhos na família disfuncional. Isso ali a Maíra falou consenso, a Marisa falou num equilíbrio, isso mesmo, que eu tinha perdido a palavra, né? Eu tinha esquecido. E na vida privada, quando eles estão dentro de casa, é um tormento para todo mundo que vive nessa família, mas principalmente para os filhos. Muitas vezes também o que acontece é ou o pai ou só a mãe terem essa relação disfuncional, tá? Não os dois. Mas o que acontece? Quando um deles já tem esse tipo de relação, ele acaba levando o outro junto. Vou dizer aqui algumas características da família disfuncional. Que características são essas? Amor, aceitação, acolhimento estão sempre sob condições. Não é um amor incondicional. Eu te amo e você não precisa me dar nada em troca. Não, nessa família precisa ter algo em troca. Eu te amo, eu cuido de você, mas eu preciso que você me devolva alguma coisa. Como que a gente faz isso com uma criança? Como que a gente ama uma criança assim, com condições? A gente espera dessa criança o que a gente só esperaria de um adulto. Segundo, as aparências são extremamente importantes. Então, quando eles estão no público, numa festa, num shopping, num passeio, na casa de outras pessoas, em qualquer lugar que tenha outras pessoas vendo eles, que eles estão sendo vistos, eles fazem aquela cena, aquele teatro mesmo de uma família super boa, que tem uma relação excelente, que nada tá errado, que tá tudo indo bem, que as crianças são bem cuidadas,
que o casal tem uma boa relação, que os filhos têm uma boa relação com eles. Então é assim que eles vão mostrando pra gente como que eles fazem, como que eles são publicamente. E é claro, quando alguém aparenta isso, como que uma pessoa vai desconfiar que tem alguma coisa errada? Por isso que muitas vezes é difícil demais a pessoa estar sabendo se está acontecendo ou não alguma coisa. Até porque as crianças podem estar sob a ameaça dos pais. Olha, se você contar alguma coisa, você vai ver. Ou ameaça de alguma forma, fisicamente, psicologicamente. 3. Não há segurança emocional e ou psicológica. Porque eles não dão esse apoio, eles não dão esse suporte. É aquela questão, a criança tá passando, ou a pessoa, pode ser até adolescente ou um pouco mais adulto, tá passando por alguma dificuldade, aquela família, ao invés de acolher, de trazer essa pessoa para si, para dar esse suporte, não. Ela acaba criticando e fazendo muito mais mal. Ah, eu te falei que você não ia conseguir, eu te falei que você não sabe fazer isso, eu sabia que tu não ia conseguir, tu nunca conseguiu fazer nada. Então tu vai fazendo o quê? Tu vai, não, acabando não seria, mas você vai deixando assim a pessoa num estado emocional muito enfraquecida. Seria isso. E a pessoa vai perdendo a confiança na família, vai perdendo a confiança. Se os irmãos começarem a agir, os irmãos mais velhos ou outras pessoas da família começarem a agir igual, ele também vai cada vez se fechando mais. Então não há segurança emocional e nem psicológica. Essa pessoa tá quase que sozinha. As emoções são sempre reprimidas. Não pode expressar. Não pode estar triste, não pode estar feliz, não pode estar frustrado. Essa família não permite que essas pessoas, que essa criança expresse as suas emoções. Mas nessa família é muito comum expressarem a raiva. E o que a criança vai aprendendo com isso? Como expressar raiva, se explodir. Porque nessa família, quando eles estão com raiva de alguma coisa, eles não conseguem se regular emocionalmente. Então, às vezes é gritaria, os pais podem estar jogando coisa, podem estar brigando, e a criança vai vendo essa forma deles se relacionarem, tanto com os outros, quanto com essa emoção. A competição entre os membros da família. Até essa questão de quando os pais começam a priorizar um filho a outro. Ou até mesmo falar, ah, você devia ser igual ao seu irmão, você devia ser igual o primo, ou quem quer que seja ali na família. Aquela criança vai começar a competir, porque é óbvio, você está dizendo que o outro tá fazendo algo que é melhor que ela. Então ela sempre vai estar buscando incessantemente isso. A competição, falei, raiva e agressividade são expressas de forma intensa. Aí também pode acontecer de ter punição física, como eu já falei de agressão, de punição verbal, psicológica, mas punição física também. Quando os pais estão com muita raiva, não têm paciência, sim, eles podem acabar extrapolando e agindo com muita agressividade com o comportamento das crianças. Ao invés de fazer o quê? De sentar, de conversar, como a gente já tinha falado antes. De tentar regular as emoções para depois conversarem com os filhos. Aqui não. Se tá com raiva, a agressividade acaba sendo muito intensa. Tanto a raiva quanto a agressividade. Alguém deve ser culpado pelos erros, problemas da família. O famoso que a gente fala bode expiatório. É aquela... Eu vi que deu uma paradinha, deu uma travadinha e eu parei de falar, tá, gente? Pra gente continuar.
Muitas vezes essa pessoa que é o bode expiatório, ela é completamente excluída da família. Tanto fisicamente, não vai pra festa, não é convidada pra nada, como emocionalmente, psicologicamente também. Então, essa pessoa acaba sendo excluída da família. Isso é muito comum acontecer, isso é muito forte para a pessoa que acaba carregando esse peso, essa marca até, essa função, melhor dizendo, essa função de bode expiatório é muito poderoso, sim. Isso pode trazer problemas lá na frente para essa pessoa, de sintomas, de outras questões? Sim, pode. E para dentro da família também, tá, gente? Não só para a pessoa que está sendo excluída, mas para a família também. Comportamento prejudicial considerado normal pela sociedade. É quase que como se a gente falasse assim: olha, você não pode fazer isso, você não pode ir contra, você não pode dizer que a sua família tá errada, porque como eu disse pra vocês, aquela família, pra família disfuncional, tá, gente? Não é pra todas as famílias, que fique claro. Eu tô falando aqui só, todas essas questões que eu trouxe é só questão da família disfuncional, não das famílias. Gente, só fazendo um parênteses aqui, a internet, ela tá parando um pouquinho. Eu até tirei aqui o cabo e coloquei no 4G. Acho que agora vai seguir. Mas quando eu vejo que ela pausa aqui, eu paro de falar, até pra vocês não perderem pra não estarem perdendo o conteúdo, tá certo? Então, comportamento prejudicial é aquele comportamento que a pessoa... Olha, você não pode falar isso da sua família. Sabe? Porque a sociedade não permite. Como é muito também normalizado a questão de punição física com as crianças. Quantos e quantos comentários, muitas vezes eu recebo aqui de pessoas falando: não, porque as crianças tem que apanhar, porque senão elas vão crescer, vão ficar adultos muito mal educados, que não vão ter limite. Não é assim, gente. Então tá vendo como isso acaba sendo muito normalizado pelas pessoas? E não é bom. Então vamos começar. O primeiro, permitir que a família ultrapasse todos os seus limites. Pode ser que você ainda viva com a sua família. Então você tem lá o seu quarto, tem as suas coisas, tem a sua privacidade. E você tá lá no seu quarto, ou você tem um caderno, um diário, algo que tu escreva as suas coisas. E você guarda, não quer que as pessoas mexam. Você tem a sua privacidade ali, você deu um limite pra pessoa. Olha, eu não quero que entre no meu quarto, eu não quero que mexa nas minhas coisas. E a família vai lá, seja pai, seja mãe, seja irmão, eles entram, eles mexem no que você pediu para não mexer, eles abrem o que você pediu para eles não tocarem. Eu tenho um caso de uma pessoa que tinha exatamente essa questão. Ela tinha durante bastante tempo vários diários, onde ela escrevia na época da adolescência. E depois de um tempo ela parou de escrever e começou a escrever em código. E daí ela tinha um papelzinho onde ela escrevia esses códigos. Mesmo assim não foi adiantando, porque a família dessa menina, dessa adolescente, foi fazendo o quê? Cada vez eles buscavam mais saber o que ela tinha escrito ali. Até uma hora, claro, pegar todos os diários, não permitir mais que ela escrevesse. Então, eles estão ultrapassando os seus limites. Segundo, você deve tolerar qualquer tipo de ofensa, de crueldade ou ameaça, porque eles são a sua família. Então não tem problema se eles estão te fazendo mal. Você tem que aceitar porque eles são da sua família. Isso é comum,
É muito comum mesmo. Principalmente quando alguém tem um problema na família e fala, olha, aconteceu isso comigo, eu tive esse problema, eu não tenho um bom relacionamento com a minha mãe, eu não tenho um bom relacionamento com meu pai. Ele pode estar tendo uma atitude muito ruim com aquela pessoa, seja o pai ou seja a mãe. E o que as pessoas falam? Olha, mas eles são teus pais, você não pode fazer nada, você tem que respeitar. Mas, gente, como que pode? Você tem que respeitar, mas isso não volta pra você, isso não é recíproco. Então, você respeita, mas eles não te respeitam? Que tipo de ensinamento sobre respeito a gente quer transmitir aí pra pessoa, pra criança, pro adolescente? A criança e o adolescente deve ser responsável pelos pais. Todo conflito que tem entre os pais, muitas vezes os pais acabam fazendo o quê? Indo reclamar com os filhos, indo falar mal ou da mãe ou do pai. Isso não é responsabilidade da criança, nem do adolescente. Briga na frente da criança também não tem que ter, porque ela não tá compreendendo o que tá acontecendo. E muita gente quando briga muito feio. Como que a criança vai processar aquilo ali vendo os pais brigarem? Mas daí se brigam longe e depois eles vão falar mal ou do pai ou da mãe, como que a criança fica também? Olha a cabecinha dela. Minha mãe fala mal do meu pai fala mal da minha mãe. Então essa criança ou esse adolescente, ela tem que saber lidar com o estresse, com a raiva, com o estresse desses pais. E ela não deve fazer isso. Você não pode questionar, voltando só um pouquinho ali do adolescente ou da criança ter que lidar com esse comportamento dos pais de estresse, de raiva. A criança ou adolescente, quando fica maior, um pouquinho maior, pode chegar e pode estar reclamando assim, olha, meus pais estão muito irritados e eles estão querendo que eu resolva problemas que não são meus. Aí você vai e acaba falando para uma outra pessoa. Para outra pessoa da família ou para algum conhecido, para algum colega. E essa pessoa volta com a mesma fala. Essa fala tá quase na ponta da língua das pessoas. Mas eles são teus pais, é tua família. Então tá vendo que essa resposta é quase pronta pelas pessoas? Terceiro não. Foi 1, 2, 3, 4. Você não pode questionar ou discordar de forma alguma, discordar com nada da sua família. Principalmente com os mais velhos. As crianças discordando dos pais, ou os adolescentes discordando dos avós, ou dos pais também. Você não tem o direito de ter a sua própria opinião. Ou quando essa pessoa tem a própria opinião, eles já usam isso quase como uma armadilha assim de culpa. Então você não tá no nosso lado, você não tá defendendo a gente. Vamos dizer, aconteceu algum tipo de discussão. E aquela criança ou aquele adolescente, né? Normal, mais o adolescente, chega lá e fala, olha, eu não concordo com isso, eu acho que a situação não foi assim. Ele pode estar expondo a opinião dele, que é completamente diferente do que a família está falando. E a família tomar aquilo quase como uma rivalidade. Então, aquela armadilha de culpa, fazer o outro se sentir culpado achando que está contra eles. Você deve sempre fingir que está tudo bem. Nada de falar ou resolver problemas. Por quê? É muito, mas muito melhor quando você empurra toda a poeira, toda a sujeira para baixo do carpê. Gente, eu tô sendo irônica aqui, tá? Tô falando porque é assim que a sociedade lida com essas questões da família.
Então não vamos entrar nesses detalhes, não vamos entrar nesse conflito. Isso já aconteceu há 20, 10 anos atrás. Vamos deixar como é que tá. Tá tudo muito bem. Isso é normal, isso é muito normal na família. Mas sabe o que vai acontecendo? As pessoas parece, criando um rancor, porque aquilo fica guardado, fica reprimido. Você não fala. Nunca é dito nada, ninguém entra nessa questão, simplesmente aconteceu e é como se não tivesse acontecido, mas aquilo fica marcado na pessoa. Então essa sujeira toda, essa poeira toda vai sendo varrida para debaixo do tapete. Só que quando a gente levanta o tapete, sacode ele, joga poeira em todo mundo. Então, quer dizer, os problemas vão aparecer. Não adianta tentar fugir. Só que, claro, mais pra frente os problemas vão ser muito maiores e muito mais intensos. Porque isso vai se acumulando. Como eu falei ali do jogar pra baixo do tapete, é como se fosse uma bola de neve mesmo. Porque o que vai acontecendo? Teve uma briga 10 anos atrás. Aí essa família se reuniu depois de um tempo. Aconteceu uma outra discussão, mas que ainda saía faísca daquela briga anterior. E assim vai indo, uma consequência. E aquilo vai se transformando numa bola de neve. Vai sendo cada vez mais assuntos não resolvidos e isso vai crescendo cada vez mais. E uma hora isso vai explodir. Vamos para o próximo. Como lidar com uma família difícil? Como que a gente pode lidar com essa família? 4 maneiras. 1. Não tente consertar. Quando alguém, principalmente da família, está decidido a não entender, a não querer procurar ajuda, a não querer saber o que pode estar acontecendo, o que será que eu estou fazendo de errado? Será que tem alguma coisa errada? Será que eu não estou tendo esse comportamento e isso está sendo muito prejudicial ou isso não está sendo certo? Essa pessoa não quer parar para pensar nisso, então não adianta você tentar consertar, porque essa pessoa não vai fazer nada, ela não vai mudar. E é exatamente assim que ela deseja ser. Não tenho que faça alguma mudança nisso. Ah, Amanda, então a pessoa vai ficar... Eu sempre vou ter esse relacionamento ruim com essa pessoa? Te digo que provavelmente sim. A não ser que tu estabeleça os limites e seja muito claro e firme com as tuas condições. De limite, de regra, de contato, de tudo isso. Porque a pessoa não pode ultrapassar o teu limite. E tem aquela questão ainda de que quando você estabelece um limite com a família, muitas famílias, muitos membros ali da família podem acabar usando de quê? Chantagem emocional. Pra quê? Pra fazer você desistir. Ou pra conseguir alguma coisa de você. Segundo, seja direto. Como ser direto? Não fique com medo de falar. Diga, não gostei, não concordo, não quero, não vou, não estou pronta, não quero conversar, não vou dizer, não vou compartilhar. Aprenda a dizer o não. A família precisa escutar também. Então, não tenha medo de dizer o que você não gosta, que não aprova, simplesmente seja direta e fale o que realmente está te incomodando. Porque o que pode acontecer? Às vezes a gente não fala o que está incomodando e aí a gente deixa, a gente fica naquele ambiente e aquilo está me incomodando. A pessoa fez uma brincadeira que eu não gostei. A pessoa falou sobre alguma situação que para ela pode não ser delicado, mas para mim é. A pessoa tá falando de alguma coisa que aconteceu comigo, mas eu não quero compartilhar isso. E eu não dei o direito dessa pessoa estar compartilhando isso. Então, olha quantas coisas acontecem que a pessoa pode estar falando, pode estar fazendo, e a gente não está sendo direto, não está dizendo, olha, eu não quero que você fale, eu não quero escutar, eu não quero que você diga, eu tô aqui na tua frente, eu não gosto desse assunto.
Então seja direto. Aprender a dizer não. Essa palavra curtinha é poderosíssima. Preste atenção nos gatilhos. Como assim, Amanda, nos gatilhos? Nos seus gatilhos. Não no da sua família, que cada um tem o seu, mas no seu gatilho. Como? Se você começar a perceber que tá iniciando uma conversa, que tá acontecendo uma situação, que tu sabe que você vai explodir, que você vai ficar com raiva, que aquilo vai te trazer um sentimento ruim, que vai te lembrar de alguma coisa que te fez mal, saia do lugar. Se afaste. Não adianta quando a gente tá assim, com esse gatilho disparado, a gente tentar ficar no lugar e pensar, eu vou tentar abstrair, vou tentar não escutar. Porque isso é tão forte, gente, é tão forte, ele desregula o teu sistema nervoso e daí você já começa a ficar com todas aquelas, até com aquelas respostas assim de estresse, que é o fugir, lutar e congelar. E tem mais um, que é agradar, ser agradável com as pessoas. Então, se você começar a perceber que o assunto está saindo do seu controle, dê um basta e mude de assunto, se você quiser continuar ali. Ou simplesmente se retire do lugar. Ah, Amanda, mas eu dei um basta, eu dei um limite e mesmo assim eles não pararam de falar. Eles não cessaram com aquilo. Então você sai do lugar. Ah, por que você tá saindo? Porque eu já pedi, eu não quero falar desse assunto. Eu sei que eu tô falando assim, até parece ser meio rude, mas o limite, até a gente pode ser até um pouquinho mais, não mais fechada, mas ser direta e firme. Olha, eu não quero estar aqui porque eu não quero conversar sobre isso. Eu já pedi que eu não queria, vocês continuaram. Então, sendo assim, eu vou me retirar do lugar, vou embora, vou sair, vou dar uma volta, depois eu volto. Tá? Porque você não é obrigada a escutar o que você não quer. Você não é obrigada a estar no local onde as pessoas possam estar falando ou tendo atitudes que você sabe que vão te fazer mal. Ninguém é obrigado a isso. Ah, mas eu acabei de chegar e começou a acontecer essa... Infelizmente, se você deu limite e a pessoa não te escutou, você vira as costas e sai. Tenta imaginar uma situação onde você tá num lugar, a pessoa tá falando alguma coisa que você não gosta, que você se sente muito mal e você tem que ficar lá. Pensa como teu corpo vai estar se sentindo, como teu corpo vai estar reagindo a todo esse gatilho que está sendo disparado ali dentro da tua mente. E quarto, seu bem-estar em primeiro lugar, sempre. Ah, Amanda, mas isso pode ser egoísmo? Não, não é egoísmo. A gente precisa estar bem, simples assim. Não tem que estar pensando naquele momento no outro. Ah, eu vou ficar aqui com a família porque eles são minha família, então não posso sair daqui. Pode sim, porque você tem que estar bem, você tem que se cuidar primeiro para depois cuidar dos outros. Lembra da historinha do avião, da máscara de oxigênio? É a mesma coisa. Primeiro colocar em si para depois colocar nos outros. Essa parte a gente falou sobre como lidar com uma família difícil, como lidar com uma família ou com um membro da família difícil. E agora, como estabelecer os limites com a família? Como que a gente vai fazer isso? É difícil? É. Porque a gente tem uma relação muito íntima com a família. Então a gente tem medo de dizer não. Ah, eu não vou falar não, porque eles vão ficar chateados. E isso depois vai se repetindo. Porque na tua vida profissional, tu acaba não dizendo não. Tu acaba aceitando tudo. E aí? É bom? Te faz bem? Vamos começar. O primeiro. O quanto da sua vida pessoal e profissional eles podem saber? Até que ponto você quer falar sobre a sua vida pessoal e profissional? Seja não onde você trabalha, mas como que tá o teu emprego, quanto você ganha, como que é a sua vida
com seu marido, com seus filhos, se tem algum problema, se tu tá tendo briga em casa. Isso daí a família não precisa estar sabendo, se você não quiser. Então é esse o limite. Você dá um limite até que ponto eles podem estar sabendo e até que ponto eles podem não estar mais sabendo, não terem mais essa informação. Você estabelece essas informações. 2. Quais datas comemorativas, festas, aniversário, Natal, Ano Novo, todas essas festividades e comemorações, você quer passar com eles ou não? Ah, eu sou obrigada a passar com meus pais. É um ritual, todo Natal eu preciso passar com eles. Mesmo se eu for casada, se eu já tiver filho, eu tenho que passar por cima do meu marido, do meu filho e simplesmente ir lá e passar com a minha família. Não, se você não quer, você não vai. Tem uma história aqui para contar sobre chantagem emocional. Tem a ver com essa questão aqui de datas comemorativas. Um casal, a mãe desse homem era uma mulher que fazia muita chantagem emocional. E essa família tinha combinado de fazer uma viagem durante o período do Natal, Ano Novo, ia voltar depois de um tempo. E eles não iam passar o Natal com os pais, com a mãe do marido. E ele ligou e falou pra mãe, olha, eu não vou passar o Natal aí, a gente vai viajar. E essa mãe, daquele momento que começou a ficar sabendo disso, ela começou a infernizar. Isso mesmo, gente, atormentar a família. E o filho, principalmente. Porque é onde ela tinha relação mais íntima. Então ela ligava e fazia chantagem emocional, mas eu vou ter que passar sozinha, porque é isso que quem faz chantagem emocional diz. Mas eu vou ficar sozinha, não tem ninguém, os seus irmãos não ficam aqui, o seu pai já não mora mais aqui, já é falecido, o que for. E ela começa a fazer essa outra pessoa, o filho, ter culpa, sentir culpa, por uma coisa que ele não precisa ter. Então a mãe tá colocando um peso em cima dele para ele deixar essa viagem, cancelar a viagem e ficar com eles. O que a mulher desse homem tinha feito? Claro, ela chegou e falou, sua mãe tá fazendo chantagem, ela não quer que a gente vá, então você tem que dar um basta. Ele deu um basta e eles foram viajar. Quando voltaram, a mãe ficou incomunicável com ele. O que é isso? Um tratamento de silêncio. Eu vou te punir porque você não fez o que eu quis. Porque que eu quis? Isso. Achei que tinha falado errado. Vou te punir porque você não fez o que eu estava te pedindo. Então ela parou de falar com ele, não atendia ligação, não recebia em casa, nada. Durante um tempo. Até voltar normalmente. Isso é muito comum das pessoas fazerem, tá? Ou tratamento de silêncio, ghosting, que é a pessoa simplesmente desaparecer e não dar explicação para outra pessoa. Terceiro, informações que eles podem ter acesso sobre o seu marido e sobre o seu filho. Muitos pais, ou muitas outras pessoas da família, pais ou cuidadores, tá? Quem tenha feito esse papel, exercido esse papel, pode querer saber coisas muito íntimas sua, ou do seu marido, ou ficar fazendo pergunta do seu filho, ou querer ter acesso o tempo inteiro à criança, ou também a pessoa chega na sua casa, o pai e a mãe chega na sua casa sem avisar, sem telefonar, e vocês podem estar ou podem não estar, mas se estão e não querem receber a visita naquele momento, não querem receber o pai e a mãe, vocês têm o direito disso também. Então, estabelecer esse limite. Que informações o meu pai e a minha mãe podem ter sobre o meu marido e sobre o meu filho? Quanto tempo e frequência? Essa aqui é muito importante e eu acho que essa é a mais difícil de todas. Tirando a segunda das datas comemorativas. Quanto tempo e frequência de ver e de ter contato com eles? Quanto tempo eu quero ter de frequência? Quanto tempo eu quero ter com eles? Qual a frequência que eu quero ver eles?
Ah, eu quero ver eles só uma vez a cada 2 meses. Ah, eu quero ver eles uma vez por mês, uma vez por semana. Você que vai decidir. Não se sinta obrigado a estar com o pai ou com a mãe. Tá certo, gente? Porque isso é muito importante. O que eu falei aqui é uma questão que é tabu ainda. A gente não pode tocar nesse assunto, porque é a família. Como que a família a gente não pode mexer? Eu não gosto de usar muito essa questão de sagrado. Ah, a família é sagrada, mas a família é aquele espaço assim onde ninguém toca. E não é assim, tá, gente? Porque se faz mal, você não tem que ter contato, você não tem que estar o tempo todo com aquela pessoa. Laço de sangue não é necessariamente laço de amor. Às vezes você tem afinidade com outras pessoas que não são da tua família. Ou, eu não tenho afinidade com a minha mãe, mas eu tenho com a minha tia, que eu mal vejo ou vejo de vez em quando. Tá tudo bem. Você não pode se sentir obrigado e nem se sentir mal a fazer uma coisa que não quer. E é isso, pessoal. Terminamos aqui o nosso comportamentos prejudiciais da família e os limites que a gente deve estabelecer. Agora eu vou dar um tempinho para vocês fazerem perguntas. Se ficou alguma dúvida, lembra o que eu disse lá no início. Perguntas que sejam do nosso conteúdo aqui, do nosso tema, até pra gente não sair muito dessa questão, porque senão a gente acaba indo para outros assuntos e aqui a gente tá falando sobre a questão da família. Então, se tiverem alguma dúvida, por favor, já podem mandar. E se for uma dúvida sobre outra coisa, mandem depois pelo direct. Vou dar aqui uns 3 minutinhos para quem quiser fazer as perguntas. Ou se ficaram com alguma dúvida em algumas das categorias aqui dos tópicos, na verdade, que eu falei. Amanda, eu não entendi uma parte aí que tu falou de como lidar com a família difícil. Fazer uma pergunta aqui para vocês, então. Alguém conhece ou já passou por alguma situação dessas aqui que foi falado sobre a família disfuncional? Não precisam dizer se foi vocês, podem só dizer se já passaram ou não. Se conhecem alguém ou sim ou não. Só assim. Eu sei que às vezes isso é muito delicado pra gente estar respondendo e muito delicado pra gente estar expondo pras outras pessoas. Nenhuma pergunta, gente? Tudo certo? Então, semana que vem é a nossa quinta no divã. Não vai ser às 7, vai ser às 6, tá? 7 horas depois tem aula, outra aula. Então, a Fernanda perguntando, minha internet caiu, não tem problema. O que seria disfuncional? Seria aquela família que tem uma relação de que é uma relação de ameaça, de violência, que eles aparentam ser uma família no público, tá? Perfeita aquela família, mas no privado, verdade, a família acaba sendo um tormento. Porque essa mãe ameaça, porque esse pai ameaça,
Porque os filhos, cada um tem uma função, essa mãe faz os filhos competirem entre si ou o pai. Aqui eu digo tanto mãe quanto pai, tá, gente? Não é só mãe e não é só pai, são os dois. Aqui, vamos ver. Deixa eu só ir voltando, tá? A Marilda respondeu sim. Noêmia, posso fazer um relato? Com toda certeza, Noêmia. Te acompanho e te adoro. Você me ajudou muito. Pode sim fazer o relato. Tô esperando. Sabe que mandaram essa live sua falando mal de você? De mim? Tá. O que eu posso fazer, né? Pelo menos estão falando. Seja mal ou seja bom. Entendi, mas hoje eu atendi uma pessoa que me falou exatamente sobre o marido. Tá, Fernanda? Fernanda, você é terapeuta? Voltou, gente, voltou. Conheço, moro nessa casa, inclusive. Só fala pra ficar rica. Tá bom, Mariana? Mariana que tá mandando. Relato meu? Você me ajudou bem. Pode mandar um relato por aqui. Por aqui, Mariana. Pode escrever, tá? Não tem problema. Fernanda, sou esteticista e hoje essa cliente desabafou sobre isso com o marido dela e 2 pessoas, na rua e em casa. Gente, então é isso. Tava vendo se tinha mais perguntas aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem. Um bom final de semana. Bom final de semana, não. Boa semana ainda, que hoje é quarta-feira. Tô com quinta-feira na cabeça. Boa noite. A gente se encontra na quinta-feira que vem com o Quinta no Divã. E um beijo grande pra vocês. Até semana que vem.